eu me chamo Laura Françoso, eu sou uma mulher de pele branca, com cabelo castanho liso e uma franja. Eu tenho 1,56 de altura, eu tô vestindo uma blusa preta e uma saia longa na cor terracota. Atrás de mim tem uma parede azul escura com neon rosa choque escrito Maquicri. E tem uma arara com figurinos de ópera, uma bancada com livros, uma máquina de costura, alguns novelos e linhas coloridos, um manequim, algumas plantas. E hoje eu vou estar aqui com vocês nessa jornada pelo mundo do figurino. Eu sou formada em artes visuais e eu atuo como figurinista e cenógrafa para vários grupos de teatro, mas além disso eu tenho uma paixão: as óperas. Eu sou figurinista e produtora de figurino de ópera, mas essa história eu conto para vocês depois. A história que eu vou contar hoje é sobre o traje usado por um personagem para uma produção artística, um figurino. Vamos aprender sobre como essa arte de vestir para transmitir uma mensagem é importante e impacta diretamente no resultado final de uma produção artística. Essa videoaula faz parte do projeto Maquicri. O projeto realizou oficinas de maquiagem cênica e figurino com jovens de 5 cidades brasileiras ao longo de 2023. São José dos Pinhais, no Paraná, Serra, no Espírito Santo, Camaçari, na Bahia, Registro, em São Paulo e também na capital paulista. O figurino, ele é um signo. Ele é um código a ser entendido pelo público sobre quem é aquela personagem e o que ela está passando. Os figurinos são essenciais para a caracterização das personagens e para a ambientação da história. Elas são uma forma de expressão artística. Na Grécia Antiga, as máscaras e os figurinos eram funcionais. Acredita-se que as máscaras serviam para auxiliar na amplificação do som da voz. É legal, né? As máscaras e os outros elementos também serviam para que os atores ficassem mais visíveis de longe, nos anfiteatros para milhares de pessoas. Já na Idade Média, os figurinos eram com frequência roupas que a nobreza doava para grupos de atores. Os figurinos não eram feitos para cada peça. Os atores tinham acervos de figurinos próprios e a igreja também era uma grande patrocinadora das peças teatrais com temas religiosos. Os figurinos sempre eram feitos com roupas contemporâneas à época. O figurino de época é uma invenção do James Planchet, que é um dramaturgo britânico que viveu no século XIX, mas isso a gente vai aprofundar na próxima aula. Figurinos bem executados podem ser considerados verdadeiras obras-primas, mas por melhor que um figurino seja, ele não atua sozinho. O figurino, ele compõe uma produção artística junto com as outras funções essenciais, como a maquiagem. Por isso é fundamental a gente entender como essas linguagens interagem entre si. Falaremos mais sobre isso na próxima aula também. Os figurinos podem ser tão icônicos que eles se tornam parte da cultura e do imaginário popular, como o vestido verde feito de cortina da Scarlett O'Hara no filme O Vento Levou. Ou o vestido esvoaçante que a Marilyn Monroe usa no filme O Pecado Mora ao Lado. Você conhece esses filmes clássicos? Se não, fica um convite para conhecer. Os figurinos e acessórios exibidos em novelas brasileiras são famosos também por lançar tendências de moda que viram febre, como a pulseira da Jade na novela O Clone. Vocês lembram dessa pulseira? Quais outras memórias vocês têm sobre os personagens e figurinos? Vocês podem deixar nos comentários se vocês quiserem. Agora que a gente já mergulhou um pouco no histórico, eu tenho uma pergunta para vocês. Quem veio primeiro, o figurino ou o figurinista? Historicamente, primeiro surge o figurino, junto com o teatro. Depois de muito tempo, séculos na verdade, surge a profissão de figurinista. A profissão ela é recente, ela é de meados do século XIX, junto com a ascensão da figura do encenador. A fonte dessa informação é o livro O Figurino Teatral e as Renovações do Século XX, do professor Fausto Viana. E afinal, o que é ser figurinista? Ser figurinista é imprimir uma sensação com a junção de cada detalhe. É ser intencional na escolha de objetos e cores, tecidos, texturas. É usar a moda e a história da moda a favor de uma boa narrativa, buscando a máxima compatibilidade entre a essência da história e como ela vai ser transmitida. Ser figurinista é fazer parte de um trabalho coletivo muito grande, em que várias pessoas com diferentes especialidades se juntam para contar uma história. Para mim é muito especial essa sensação de fazer parte de algo que é grande, que é complexo, que eu nunca poderia conseguir fazer sozinha.
Ser figurinista é negociar, é trabalhar em equipe, é ser artista, administradora, psicóloga, costureira, tudo isso em prol de contar histórias, de fazer laços com um público que a gente nem conhece, mas que compartilha essa experiência humana que é assistir um espetáculo. E agora que a gente já filosofou bastante, porque sim, figurino é filosofia, é antropologia, é sociologia, é psicologia, é toda a ciência que engloba o comportamento humano, vamos à prática dessa profissão? Vamos colocar a mão na massa e aprender como criar um figurino? Afinal, como funciona o processo de criação? A concepção da história, também conhecida como briefing, é como se fosse o raio-x da alma do enredo. Parece complexo, mas na verdade é nessa etapa que a gente tem acesso ao todo e ao detalhe. É importante se aprofundar em todas as questões para entender as expectativas, fazer as perguntas minuciosas, fazer o exercício de visualizar o que está sendo dito ou desejado. Depois de entender essa alma da história e do que se trata essa produção artística, a gente parte para a decupagem do roteiro. É o momento de pegar uma lupa imaginária ou concreta, se for o caso, e transcrever e entender cena por cena. Tanto os aspectos psicológicos de uma personagem, como os aspectos práticos, como, por exemplo, se é dia ou se é noite, qual é a estação do ano, em que ano e onde a história está sendo contada. O personagem está passando por algum tipo de situação que precisa aparecer no figurino. Por exemplo, o personagem derrubou café na roupa. Quando a gente faz a decupagem para cinema, a gente precisa pensar se é necessário ter mais de uma peça igual de roupa. No exemplo do café, se você for filmar diversas vezes o café caindo, precisa ter diversos figurinos limpos para regravar essa cena, sem ter que parar, lavar, secar a roupa. Nessa transcrição e descrição, a figurinista começa a dar vida às personagens em cena. A cena faz parte do figurino, a personalidade do personagem faz parte do figurino. A mensagem que se quer passar também faz parte do figurino. Ou seja, quanto mais você decupar esses detalhes do roteiro, mais fiel você vai ser à essência daquele enredo. As referências são sempre importantes porque elas norteiam para onde vamos e nos lembram de onde a gente veio. Assistir histórias parecidas, reparar no que os atores vestiam para passar determinada mensagem, para expressar a emoção em cena, isso é um exercício fundamental. Um exemplo prático dessas etapas de pesquisa de referência de figurino é uma obra que foi apresentada em 2021, que retrata um mundo atemporal com elementos muito caprichados de figurino. É a ópera Moto Contínuo. Vamos ver algumas imagens? Reparem nos detalhes, nas roupas que parecem ter saído de uma cápsula do tempo. Outra curiosidade, o figurino do viajante, ele é todo marrom e verde na vida real, porque são essas cores que dão tons de cinza mais interessantes quando a gente vai filmar em preto e branco. Quando escolhemos os materiais para os figurinos, é essencial considerar não apenas a estética, mas também a sensibilidade cultural. Em histórias que envolvem diferentes culturas e tradições, a gente deve sempre estar ciente das práticas e dos significados associados a certos materiais. O respeito pela diversidade cultural é fundamental, pois cada material pode ter um valor simbólico específico em diferentes comunidades. Ao mergulhar no local onde a história se passa, é importante aprender sobre as tradições locais e escolher materiais que respeitem, que honrem essas práticas culturais. Dessa forma, a gente garante que os figurinos não são apenas visualmente atraentes, mas eles são culturalmente sensíveis e respeitosos. Depois de fazer a sua listinha do que não pode faltar no figurino dos personagens, é hora de começar a procurar que tipo de tecido esse figurino é feito. É algodão? É seda? Tem elastano? Tem estampa? Qual que é a cor? Qual que é o caimento do tecido desejado? Até o material impacta na mensagem que o personagem vai passar.
poder mergulhar no local de onde a história se passa, pensar em praticidade, em versatilidade, juntar tudo que faz sentido para montar o seu combo de materiais com o melhor custo-benefício e o menor ruído entre o que se é e o que se deseja transmitir. Se a principal função do figurino é contar uma história, então uma das etapas mais importantes é conseguir demonstrar que aquela roupa passou por certas situações. Seja para imitar aquela roupa mais desgastada que a gente usa para ficar em casa, seja para simular um acidente. O envelhecimento é um conjunto de técnicas que são usadas para as roupas não parecerem novinhas em folhas, para parecerem que elas já fazem parte do guarda-roupa daquela personagem faz tempo. Tudo isso é fruto de um trabalho em equipe bem feito, com um figurino que te teletransporta para o passado. E falando em teletransporte, agora a gente aterriza no presente, na hora de dar tchau. A nossa primeira aula chegou no fim, mas com um gostinho de quero mais, de futuro, né? Hoje a gente aprendeu sobre as concepções básicas do figurino, as funções de um figurinista e sobre como essa arte de vestir para transmitir uma mensagem é importante. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada até aqui. Estas aulas fazem parte do Maqui e Crie, uma realização da Muda Cultural com patrocínio do Grupo Boticário, que levou oficinas de maquiagem cênica e figurino para diferentes cidades brasileiras. Quem quiser assistir às outras aulas pode navegar pelo YouTube da Muda Cultural ou pelo site do projeto que vocês estão vendo aqui nessa tela. No site estão disponíveis as informações sobre todas as cidades que receberam o projeto esse ano, além de fotos e vídeos. E não percam também a próxima aula que está incrível. A gente vai aprender sobre a invenção das tradições do James Planchet, a interação entre cenário, luz, visagismo, figurino e muito mais. Eu espero vocês. Até lá!